Estamos ao vivo! Alô, esqueci do microfone! Estamos ao vivo, sejam bem-vindos para mais uma aula de quinta-feira. Toda quinta-feira, às 5 horas da tarde, a gente tem o quê, meu povo? O encontro marcado. Estamos aqui já contando, né, os dias para o Natal. Vocês gostaram da minha toquinha? Eu não resisti, eu não estava nos meus planos da aula de toquinha, mas sabe o que aconteceu? Eu entrei aqui no escritório, vi que o Pedro gravou uns anúncios com a árvore aqui no fundo. E aí, o que aconteceu? Eu falei, gente, eu vi essa toquinha dando mole. Eu falei, não, é hoje que eu vou começar a contar os dias para o Natal. Não sei você, mas eu sou fissurada no Natal. Então, se você já está cansado, dezembro, afinal de contas, é a sexta-feira do ano, como dizem muitos, né? É a sexta-feira do ano, então você já está naquele clima de, meu Deus, não aguento mais. O que é que foi este ano, Deus, Pai? Não é? Esse ano foi difícil para você? Foi um ano muito bom para mim, mas foi um ano muito difícil também. Então, estou cansada. Mas estamos aqui no sprint final, afinal de contas, hoje é a nossa live número 70, ou seja, estamos há 70 semanas aqui, toda santa quinta-feira, dando aula dando conteúdo da mais alta qualidade para você sobre vendas na internet, sobre lançamentos digitais. Então vamos lá, gente. Hoje a nossa aula é um bate-papo. Tá mudo para você? Vocês estão me ouvindo? Tá tudo bem? Vocês estão me vendo? Uma pessoa falou que tá mudo. Aí fiquei com medo. Deixa eu ver se meu microfone tá funcionando. Só um minutinho. Ah, tá errado aqui o microfone. Peraí. Alô, alô. Ah, agora sim. Vocês estão me ouvindo melhor agora? Mudei o microfone, deu pau aqui. Mas eu acho que agora foi bom que ele falou do som, porque eu não estava falando com o microfone, ele estava ouvindo pelo microfone do computador. Bom, gente, então vamos lá. Hoje a nossa aula é uma aula especial. Por quê? Porque essa aula número 70, uma aula comemorativa praticamente, número 70, né, um número bonito. Nós vamos falar um pouquinho sobre o modelo de recorrência, modelo de assinatura. A gente sabe que tem muita gente que tem vontade de criar produtos, por exemplo, como o meu, como o produto do Pedro, que são produtos de recorrência, produtos de assinatura. E as pessoas vivem falando assim: Priscila, quando é que você recomenda fazer uma comunidade igual a sua? Quando é que você recomenda fazer uma comunidade igual a que o Pedro tem? Quando é que você acha que vale a pena? Ou um monte de gente que aparece, seja nas análises de lançamento que eu faço, seja nas caixinhas de pergunta, falando assim: "Olha, sabe o que que eu acho? Eu acho que a assinatura funciona para o meu expert, eu vou testar". E depois de um tempo a pessoa pega e fala assim: "Testei e não estou feliz. O que é que eu posso fazer para que esse modelo pegue? Quais são os segredos, né, de uma comunidade de sucesso?". Então, gente, a moral da história é a seguinte: hoje eu vou abrir para você quais são os 5 pilares de um bom produto de recorrência. Recorrência, assinatura, a gente vai tratar aqui como se sinônimos fossem, porque a gente acha que são muito parecidos, são modelos muito semelhantes. Então, praticamente, o que que é um produto então vamos lá, já vou até compartilhar minha tela com vocês. O que é um produto de recorrência, de assinatura, vocês sabem, né, porque tem muita gente que confunde. O que é um produto de recorrência ou de assinatura? Existem praticamente 2 modalidades de produtos no digital. Uma modalidade que é transacional, a gente chama de transacional, ou seja, uma transação de compra apenas. Produtos com começo, meio e fim. Esses produtos sempre foram os produtos mais tradicionais nesse nosso mercado. A gente pega, né, e faz, por exemplo, um treinamento. É um infoproduto com começo, com meio e com fim. Quanto é que custa? Olha, custa tanto e você vai ter acesso durante X tempo.
tá? Depois você pode até oferecer, por exemplo, uma renovação por um período determinado, mas o cerne, né, a raiz dessa transação, ela é praticamente de uma vez só. Você compra um produto, um determinado produto, e aí você tem um prazo para utilização desse produto, tá? Via de regra, costuma ser um tempo, em ano, né, não em mês e etc, tá? Então esse é um produto transacional. É uma transação de compra apenas do cliente, e o produto tem começo, meio e fim. E por outro lado, a gente tem as recorrências, que são as assinaturas. Basicamente, na recorrência, você não tem apenas uma transação envolvida no jogo do cliente, né, no jogo de querer, da vida do cliente dentro de uma empresa. Você tem várias transações. Então o foco aqui é renovar o tempo inteiro. Renovar, colocar a venda, o tempo inteiro. Periodicidade vai depender do modelo de negócios. Então você pode, por exemplo, ter uma recorrência, ter uma assinatura que é mensal, você pode ter uma recorrência, uma assinatura que é anual. E o que é que isso significa? Significa que esse produto aqui, e aí é que tá, vocês precisam enxergar que não se trata apenas de um modelo, quando a gente fala da diferença do produto transacional para o produto de recorrência, a primeira diferença não é apenas no financeiro, de quantas vezes você recebe, mas também da natureza do produto. Então é um produto que não teoricamente, né, um produto que se renova e que não necessariamente tem começo, meio e fim. Quando você vê, por exemplo, as comunidades, elas foram desenvolvidas com base no replay dessas aulas ao vivo, né, tanto a minha quanto a do Pedro. Enfim, a própria assinatura do Novo Mercado também sempre foi assim, o Ícaro dava aulas semanais. É um produto vivo, é uma entrega recorrente. Aqui no transacional é diferente a mentalidade é uma entrega só, né, é uma entrega de uma vez só. Você pega um pacote, ainda que você entregue ele ao longo de algum tempo, mas o foco é fazer a entrega de uma vez. "Olha, ainda que eu leve 6 meses, beleza, mas aos 6 meses eu terminei essa entrega aqui". A recorrência, a assinatura, ela não termina. Então, aqui, ó, a gente tem alguns exemplos, né. Produtos transacionais, por exemplo, digam aí nome de cursos que vocês já compraram no mercado. Por exemplo, fórmula de lançamento, do Érico, é um produto transacional, é o produto que você compra uma vez só, entendeu? Recorrência, assinatura, não vou nem dar exemplo de mercado, eu vou aqui, né, tem a comunidade Zilo, vou dar exemplo de mercado sim. Comunidade Sobral. E aqui tem, por exemplo, Netflix, por exemplo, né, Netflix é o básico do exemplo de modelo de assinatura, entre outros, tá. Então o primeiro ponto para a gente entender é esse, é a diferença que não se trata só assim: "Ah, eu vou receber várias vezes", então a gente já vai falar sobre isso, mas é que vocês entendam a natureza da diferença de um modelo de negócio sobre que vende produtos transacionais e um modelo de negócio de venda de assinatura de recorrência. Tá bom? Estamos entendidos? Tá, então agora vamos falar a gente vai falar disso daqui. A gente tá falando disso daqui. A gente não tá trazendo à baila, né, quando que eu tenho ou os pilares de um produto transacional. A gente vai fazer e vai trazer aqui os 5 pilares para você construir, para você criar um produto de recorrência, um produto de assinatura de sucesso. Então vamos lá, 5 pilares. Deixa eu baixar aqui para ficar mais bonito. Quais são os 5 pilares para você ter um produto de recorrência de sucesso? Primeiro pilar, entenda o seu
Mercado. Olha só, gente, quando a gente está falando de entender o mercado, tamanho importa. O que é que você tem que entender? Presta atenção, gente. Olha só, vou até tirar aqui da tela cheia. Quando as pessoas olham, por exemplo, para um produto de comunidade do Pedro, que tem, sei lá, 33.000 membros, tá? 33.000 membros, as pessoas só pensam assim: "Nossa, 33.000 membros, renovando todo ano, a 997", aí as pessoas o olho brilha, né, porque faz a conta e fica pensando naquele dinheirão entrando todo ano e a pessoa acha: "Não, esse é o modelo de sucesso". Tanto que depois que o Pedro desenvolveu a comunidade, ainda que ele tenha pegado alguns princípios de outras comunidades, por exemplo, a comunidade do Vitor Damasio, Maestria, né, que é de marketing digital, ele viu a comunidade do Damasio e aí ele falou: "Não, vamos fazer um modelo de negócio, que se gira em torno de uma comunidade". A ideia, ela veio e ela deu certo por vários fatores. Então é desses fatores que a gente vai falar. O primeiro ponto é o mercado. O mercado suporta esse tipo de produto, esse tipo de modelo de negócio? Priscila, como é que eu sei se o meu mercado suporta o tipo de produto, esse tipo de modelo de negócio? Primeiro ponto, gente, vocês precisam entender o tamanho do mercado, como eu coloquei aí, tamanho importa. Por quê? Presta atenção, só tem 3 maneiras de você ganhar dinheiro em escala. Não existe, eu já falei isso algumas vezes para os meus alunos, não existe milagre contra a matemática. Quais são essas 3 maneiras? Primeira maneira, você vender para mais pessoas, quando você vende para muita gente. Aí quanto mais tickets você vende, você ganha no volume, certo? Segunda maneira, quando você aumenta o preço. Então você tem as transações, né, o transacional ali, e aí você aumenta o ticket médio das vendas que você já faz, você aumentou seu faturamento. E a terceira maneira é vender várias vezes para as mesmas pessoas. Isso se dá de que maneira? Ou você cria produtos diferentes, ou você cria produtos de recorrência, produtos em que você renova a transação ou mês a mês, ou semestre a semestre, ou ano a ano, aí é você que vai definir. O que que eu tô querendo dizer com isso? Presta atenção. Você pensa na Netflix. Netflix normalmente, principalmente quando é uma renovação, é uma assinatura mensal, o ticket inicial o ticket médio de um produto de assinatura, de recorrência, principalmente quando é mensal, ele é baixo. Ele é baixo por quê? Porque o ganho maior está dentro do que a gente chama de LTV, que é Lifetime Value. Basicamente, o que que isso significa? Você calcula mais ou menos qual é o tempo médio que cada cliente fica com você. Então, quando você vende um pacote de assinatura, por exemplo, mensal, por exemplo, o Novo Mercado lá, R$ 79,90 por mês. Todos os me o na verdade, eles não estão vendendo aquele R$ 79,90 por mês. Na verdade, existe todo um cálculo para entender a média de tempo que cada pessoa costuma ficar dentro da plataforma. Então, quando você adquire um cliente, você não está contando só com aquele mês. Você está entendendo que a média das pessoas que entram ficam em torno de 3, 4, 5, 6 meses. Aí vai depender do que se chama de taxa de churn, que é uma taxa de evasão, de rotatividade dos clientes. Quantas pessoas entram, quantas pessoas saem em média, tá? Então eu tô jogando aqui as ideias para vocês, porque são pilares, é um bate-papo. Então, basicamente, o que você precisa entender, qual que é o saque para você, vamos falar coisa prática, qual que é a sacada para você? Pensa comigo, se você está começando do absoluto zero, e aí você tem um mercado pequenininho, você tem um mercado, por exemplo, que nem a Priscila quando começou, que era o mercado da carreira de diplomata, preparação de aspirantes para a carreira de diplomata. Vou inventar uma assinatura mensal. A assinatura mensal, né, o produto transacional, ele costuma ter um ticket maior do que o produto de assinatura mensal ou assinatura anual, porque o produto se renova. E no produto transacional,
a noção, a percepção de valor do cliente, como é uma coisa que, né, às vezes ele fica assim afobado porque não tem começo, meio e fim, tem um monte de coisas ali, etc, etc, ele não tem talvez um valor, uma percepção de valor tão grande. Então, normalmente os produtos, de assinatura, de recorrência, eles têm ticket médios menores. Por exemplo, R$ 79,90 por mês, né. Aí, o que que você faz? Você faz uma assinatura pequenininha. Sabe qual que é o problema? Se o seu mercado ele for pequeno, você vai colocar pouca gente para dentro. E aí, o que que vai acontecer? Você não vai lucrar nada. Entende o que eu estou querendo dizer? Então, se eu só tenho 3 maneiras de escalar o meu faturamento no mercado digital, que é vender para muita gente, é vender várias vezes para as mesmas pessoas, ou é vender para um ticket alto mais alto, um ticket médio mais alto, eu estou eliminando num mercado pequeno 2 tacadas. Sabe quais? O ticket médio e o número de pessoas. Então eu vou ter que garantir que eu vou conseguir vender muitas vezes esse mesmo produto, eu vou ter que ter um LTV muito grande dessas pessoas para valer a pena. Se eu, no mercado da diplomacia, que tem, sei lá, um universo de 5.000 pessoas, se eu fizesse uma comunidade a R$ 79,90 por mês, eu falia, porque o universo é desse tamanho. Aí, moral da história, eu preciso que garantir que todo mundo do mercado, meu market share tinha que ser ridiculamente alto para que as coisas valessem a pena. Então, sabe qual é um dos maiores erros das pessoas? É fazer uma comunidade, vou voltar aqui na minha tela, fazer uma comunidade para nichos muito pequenos. Não vale a pena. O mercado que vale a pena é o mercado macro, tá? São os mercados grandes, macronichos. Sei lá, emagrecimento, marketing digital, financeiro. Então, existe aí uma necessidade de você ter um potencial de vendas de muitos tickets, para que você tenha lucro e para que você tenha pessoas suficientes para gerar o que a gente vai falar no próximo pilar. Tem um pilar que vem lá na frente, que eu vou explicar melhor. Mas então, ó, nichos pequenos, nichos limitados, costumam não se adaptar bem a esse tipo de modelo. Outra coisa, expert pequeno, sem muita autoridade no mercado, pouca audiência, tudo isso vai não convém esse tipo de modelo. Mesma coisa. Por quê? Qual que é o raciocínio, gente? O raciocínio é: se eu tenho poucos seguidores, eu tenho uma lista pequena, eu vou vender um produto a R$ 19,90 por mês, vamos supor que eu venda, sei lá, 100 tickets de R$ 19,90 por mês. É um faturamento de R$ 19.900. Para muita gente isso pode ser muito, mas para muita gente isso pode ser pouco, quando você tem que dividir gasto, né, com o expert, quando tem mais pessoas comendo do mesmo bolo. Às vezes você vende 100 produtos a R$ 1.000, a 997, você consegue faturar muito mais, né, quase 6 em 7. Então, eu costumo dizer o seguinte: para você entender se vale a pena, você tem que entender o tamanho, você tem que entender o tamanho da audiência do expert e, finalmente, a natureza do nicho, tá. Então, ó, é o tamanho, se é grande, se é pequeno, é o expert, se tem muita ou pouca audiência e a natureza do nicho. São esses 3 pontos. Priscila, o que que você quer dizer com natureza do nicho? O tema sobre o qual o especialista fala precisa de atualizações constantes? Essa é uma pergunta. Se você acha que o expert tem muito mais, enfim, tem muito mais, como é que eu posso dizer? Tem sentido fazer um produto com começo, meio e fim? Eu iria para o transacional. Produto com começo, meio e fim clássico, a pessoa consegue enxergar ali o final, né, um processo certinho, redondinho.
Então você precisa entender, esse tema justifica que a gente faça uma renovação, uma atualização constante, a ponto que as pessoas queiram ficar dentro de uma comunidade, ficar dentro de um produto, pagar por um produto todos os meses ou todos os anos, a depender da frequência com a qual você vende? Tem que justificar. Então, por exemplo, gente, marketing digital. Marketing digital justifica que tenha um modelo de assinatura, por quê? Você vê, por exemplo, comunidade Sobral de tráfego. Cara, muda o tempo inteiro, o jogo muda o tempo inteiro. Faz muito sentido as pessoas que estão no campo de batalha, que elas queiram estar num ambiente onde várias pessoas estão aplicando aquilo que elas têm de conteúdo e vão se mantendo mutuamente atualizadas sobre as coisas que vão acontecendo. Tem sentido a renovação, porque em um ano, como é o caso da comunidade Sobral, ela não consegue simplesmente um conteúdo com começo, meio e fim que realmente finalize. Não, acabou, não preciso estudar mais nada sobre esse tema. Agora, o nicho faz com que ela seja obrigada a se atualizar, senão ela está totalmente fora do mercado. A mesma coisa, a comunidade Zilo. Você tem uma justificativa. Cada hora um tipo de lançamento está dando certo ou está dando errado. Cada hora surge uma nuance nesse mercado. É um mercado muito dinâmico. Por isso que esses produtos, eles têm uma tendência a darem certo. Agora, quando você vai fazer uma comunidade, a gente tem um amigo nosso que tinha só produtos transacionais. O que, que ele fez? Ele pegou, juntou tudo, empacotou tudo e quis vender uma comunidade. Falou que inclusive se inspirou na gente. Mas onde que ele errou? Ele não entendeu o mercado dele. O mercado dele não era um mercado macro, era um nicho específico, era um nicho pequeno. Outra coisa, além de ser um nicho pequeno, apesar dele ter muita autoridade no mercado, né, a audiência dele não estava tão quente assim, não estava tão grande, tão querendo esse produto assim. E finalmente a natureza do nicho dele. O que que aconteceu? Era um nicho que formava profissionais de um dete não vou falar especificamente, tá, para não expor, mas formava profissionais como ele, tecnicamente como ele. Mas, cara, não tinha tração. Por quê? Porque não renova tanto assim, não tem tanta necessidade de atualização. Porque, às vezes, o expert, ele acha que tem necessidade de atualização, né. Mas, a questão é, a audiência acha que tem necessidade de atualização. Se ela tem essa dor de querer se atualizar constantemente, né, e não o contrário, se o expert porque o expert sempre vai falar: "Não, a minha expertise, a pessoa tem que estar sempre estudando", e todo meio de conhecimento, todo tipo de nicho vai, em alguma medida, necessitar de atualização, mas a questão é, a atualização é uma coisa que dói na audiência? A audiência fica perdida se depois de um tempo aquele determinado conteúdo, ele tá, como a gente fala, né, em inglês tem uma expressão que é outdated, tá tipo, né, aquilo lá não tá valendo mais, tá fora de época, né. Então você tem que se questionar essas 3 coisas, gente. Na minha humilde opinião, se você não gabaritar cada um desses itens, não vale a pena. Se não for um nicho grande, eu já acho que não vale a pena, mesmo que o expert seja grande, mesmo que o expert tenha autoridade no mercado e que ele tenha bastante audiência. E mesmo que o nicho seja, precise de atualização. Eu ainda acho que para nicho pequeno, que é o que acontece, por exemplo, na carreira de diplomata, se for parar para pensar, é isso. A natureza do nicho precisa de constante atualização. Todos os candidatos precisam estudar ano após ano e atualizar o conteúdo, porque dependendo da prova muda. O expert, nós somos pequenos, mas temos muita autoridade no mercado e temos bastante audiência. O nosso market share é gigante no mercado da diplomacia. Só que o nosso nicho é muito pequeno. Se eu fizer um modelo de recorrência, só tendo esse modelo de recorrência, fazendo com que o modelo de assinatura seja o coração da minha estratégia de negócios, eu vou morrer, né? Ou então eu vou deixar de lucrar. Para mim, vale muito mais a pena pensar em, por exemplo, fazer vários produtos e fazer essa pessoa comprar de mim todo ano produtos diferentes. Eu já entendi que a minha audiência responde melhor dessa determinada maneira. Então, para mim, Priscila, eu acho que aqui você tem que gabaritar nesses 3 pontos. Se não é,
um sim óbvio nesses 3 pontos, eu não começaria um modelo de negócio desse, tá. Outra coisa, conteúdo do produto pago. Vamos lá, segundo pilar. Qual é o conteúdo do seu produto pago? Ficou muito comum, né, a questão das aulas semanais abertas, e aí você joga isso para, enfim, para um produto pago, a gente tira aqui na comunidade é assim. Então hoje, o que que os alunos da comunidade Zilo têm acesso? O pessoal da tribo dos bastidores do digital tem acesso? Tem acesso às 69 aulas que eu dei até hoje, todas as gravações, se você for olhar aqui no canal do YouTube, essas 69 aulas não estão aqui, tem uma ou outra, mas elas não estão todas aqui. E, além disso, além das 69 aulas, eu estou entregando um treinamento que aí sim tem o passo a passo. Então, além das aulas todas, existe um outro treinamento gravado, aí sim, passo a passo, bem by the book, bem pegando na mão mesmo, e fora a comunidade onde os membros interagem. Mas esse conteúdo que está sendo construído agora, esse treinamento que está sendo construído agora, ele foi construído em tempo real. Então a comunidade já tem 1 ano, um pouquinho mais de 1 ano, e ainda estamos entregando esse treinamento. Ou seja, o cerne do nosso produto não era esse treinamento, né? Inclusive nos vídeos de venda eu sempre fui muito clara sobre isso. Se você está esperando treinamento, não entra. Por quê? Porque o cerne é a convivência dos membros na comunidade e o replay das 69 aulas que eu dei até hoje, no caso, né, porque eu tô na aula 70. Agora, é como se o treinamento fosse quase um bônus, sabe. E aí a questão é, isso garante que o preço inicial seja abaixo da do que tem de mercado. Então, se você for comparar produtos que entregam coisas semelhantes, eles sempre custam mais caros do que o meu, porque é um produto que ainda está sendo construído. Aliás, no próximo lançamento da comunidade, acredito eu que o nosso treinamento esteja 100%, acredito não, estará, porque a gente vai liberar tudo agora ainda em dezembro. Em janeiro tem só algumas as cerejas do bolo, né, que entram. Aí com certeza a gente vai mudar um pouquinho o discurso, vamos mudar o preço também. Mas a questão é, você tem que entender como que é que você vai entregar esse conteúdo pago. Então definir, vem comigo aqui ó, definição da quantidade e periodicidade do conteúdo e das atualizações. Se vai ser semanal, se vai ser mensal, por exemplo, a Netflix. Netflix todo mês libera lá uma lista de filmes que entra. Tem gente que acompanha isso para ver, né, quando é que entram os novos filmes e saem também todo mês alguns nomes de filmes. Eh Você tem que definir como é que você vai garantir que essa comunidade, que esse, produto de assinatura, ele tenha atualizações frequentes. Então vai ser mensal, semanal? Por exemplo, no caso da minha comunidade, a gente tem aqui toda semana aula ao vivo, então toda semana entra conteúdo novo na comunidade, que são as minhas aulas de quinta-feira. Além disso, a gente tem aulas ao vivo com um monte de gente. Eu faço aulas ao vivo Tira Dúvidas, experts como, por exemplo, a advogada, a Ana Paula, que é especialista comportamental, elas também o Leandro, que é o contador, fazem aulas ao vivo lá dentro da comunidade. Então, todo mês, e fora as aulas do treinamento que vão entrando todo mês. Para você justificar para sua audiência que você vai cobrar, né, por essa assinatura, você precisa falar: "Olha, esse conteúdo vai ser atualizado com essa periodicidade. É isso daqui que você vai ter", né. E ainda outra coisa que você precisa pensar, você não pode esquecer, que é onde as pessoas vão consumir esse conteúdo e qual a sensação que você quer dar para elas. Por quê? Qual que é a questão? Netflix, por exemplo, Netflix, você, tipo, sabe, você nem tem essa ansiedade de que você vai querer assistir a todos os filmes. Tem alguém aqui que tá assistindo essa aula, que abre a Netflix e pensa: "Nossa, eu tenho que assistir tudo para minha assinatura valer a pena"?
Não, a maior parte de nós entende que só vai se interessar por parte daquele conteúdo. Então, é diferente o objetivo da Netflix quando vende uma assinatura de, por exemplo, outra pessoa que vende uma assinatura que gostaria que os seus alunos assistissem a todos os conteúdos, todas as aulas disponíveis. Hoje em dia, mesmo lá dentro da comunidade Zilo, dentro da comunidade Sobral, a gente já tem também um número de aulas tão grandes, que a gente já parte do pressuposto que aquilo lá virou uma biblioteca de conteúdos. E não por isso que a gente fala, não é um conteúdo com começo, meio e fim. O treinamento gravado até é, mas ele é uma parte do produto. O produto da assinatura, ele é maior do que esse treinamento gravado passo a passo. Na verdade, isso se torna uma grande biblioteca, tem até lupa, né, então você tem como se fosse uma lupa, uma aba de pesquisa como a do Google, em que você pode entrar na comunidade e digitar o termo que te interessa, da dificuldade atual, do que você tem para implementar, e aí você vai encontrar o conteúdo que você precisa. Como se você tivesse, por exemplo, fazendo uma analogia, querendo assistir a um filme de ação na Netflix, que você entra lá e você vai entrar na aba só dos filmes que te interessam. Então você tem que entender qual que é a sensação que você vai querer dar para as pessoas. Se é a sensação de que é uma plataforma, de que tem assim, pá, um monte de conteúdo, tipo um número de conteúdo absurdo e você vai ter que comunicar isso com muita assertividade, porque as pessoas são ansiosas quando a gente trata de produto de conteúdo mesmo, sabe, de matéria, de aula, as pessoas pensam assim: "Nossa, mas eu nunca vou conseguir assistir, então eu não vou nem entrar". Então você tem que comunicar isso, que na verdade o que ela está comprando é uma enciclopédia, uma biblioteca, uma plataforma de conteúdo sobre aquele determinado tema. Se ela quiser, vai ter um passo a passo, ela vai conseguir cumprir, mas se ela não quiser, ela não vai ter que assistir tudo que tem lá. Aquilo lá é um colchão de segurança que ela vai abraçar quando ela tiver qualquer tipo de problema dentro daquele determinado nicho, porque não importa o problema, lá dentro vai ter a resposta. Então você vai precisar entender qual que é a comunicação que você vai adotar. Se você quer que as pessoas consumam tudo, se tem muito conteúdo lá ou não. Quando você fala assim: "Ai, Priscila, mas eu não tenho tanto conteúdo assim para disponibilizar", dentro principalmente no começo. Gente, queria deixar claro para vocês que todo mundo começou do zero. Quando eu comecei a comunidade, eu não tinha muitas aulas de replay e nem tinha o treinamento ainda, né, tão avançado como está. Então a gente tinha só algumas aulas. O Pedro, quando começou, nem pensava em ter um treinamento. Ele, quando começou, ele tinha o replay de 3 aulas, de 4 aulas. O pitch de vendas dele é muito legal de ver hoje em dia, porque, a gente vê, né, como que todo gigante nasce pequeno, né, não tem jeito, ninguém nasce gigante. Então, assim, no pitch dele, ele tinha, assim, 3, 4 aulas para colocar lá dentro da comunidade. E depois essas aulas foram aumentando. Mas a proposta lá atrás era que as pessoas assistissem a todas as aulas. Hoje em dia mudou isso. A única questão é que você tem que aprender a ter clareza no momento de comunicar para as pessoas: "Olha, o que é que você vai encontrar lá dentro e como é que você vai consumir esse conteúdo", tirando inclusive a ansiedade que as pessoas têm, que é muito natural, de que, você vai querer, né, enfim, você vai querer consumir tudo de uma vez, você vai consumir as coisas em partes. E aqui uma observação super importante: essas atualizações, não basta avisar que vai atualizar. Comunique as atualizações. Isso daqui tem a ver com preste contas. Não basta dizer que vai fazer. Essa daí pega para a vida. Isso daí serve para tudo na vida. Não basta você dizer que vai fazer. Em todo tipo de relação é preciso mostrar que você realmente está fazendo. Não sendo aquela pessoa chata, desagradável, inconveniente, de que, ó, tô fazendo, viu? Tá vendo? Tô fazendo. Não, não é isso. Mas é fazendo dentro de um contexto, criando uma narrativa, fazendo um informe, sabe, uma constatação de que: "Olha, está acontecendo isso daqui, presta atenção, está acontecendo isso daqui". Então todas as vezes, se você tiver um produto de assinatura, se você tiver um produto de recorrência, todas as vezes que você tiver atualizações grandes, que você mantenha contato com seus clientes, mantenha contato com seus alunos e mostre para eles que você tem atualizado todo o conteúdo. Isso parece bobo, mas isso daqui, ó, aumenta pra caramba a taxa de renovação.
Porque as pessoas percebem que você está entregando aquilo que você prometeu. E aí é que tá, você tem que fazer isso de forma estratégica. Se você tem, por exemplo, renovações marcadas, o que que você vai fazer? Você vai marcar grandes atualizações para prazos próximos das suas renovações. Então, se você quer que as pessoas renovem, você cuidado que, assim, não dá para só atualizar quando o povo vai renovar, que aí é sacanagem, ninguém é tonto, né. Mas você pode estrategicamente planejar grandes atualizações perto das datas de renovação e avisar as pessoas. Então, por exemplo, no mês anterior, as renovações, principalmente se você trabalhar com renovações anuais, você pode virar e falar assim: "Olha, gente, estamos liberando na plataforma isso daqui". Aí, quando a pessoa for renovar, ela vai pensar assim: "Poxa vida, cara, nossa, acabou de renovar, esses conteúdos parecem estar legais pelo que eu já vi, eu acho que vale a pena renovar mais um pouquinho". E eu me lembro que, nossa, esse daqui, ó, teve nossa, foram várias renovações, etc, 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 tá? Tem uma pergunta aqui que eu já vou responder, uma pessoa perguntou assim: "Pri, onde é que ficam as aulas?" Foi a Tá Garcia, além do clique. "Onde colocar as aulas?" Tá, você pode colocar as aulas numa área de membros ou própria, ou usar a mesma plataforma que você usa, para pagamento. Então você pode usar, por exemplo, o próprio Hotmart Club, se você vende pela Hotmart, qualquer área de membros, como qualquer outro produto transacional, tá bom? Qualquer área de membros. Mas, informe o mais importante, gente, não dá para esquecer a área de membros. Depois que o pessoal assinou, você tem que ali comparecer, tá. Precisa, fazer com que as pessoas precisam estar com a sensação de que o dinheiro delas foi muito bem investido, de que elas não estão perdendo dinheiro pagando para você ou todo mês ou todo ano, elas têm que ter a sensação do: "Ah, valeu a pena". É essa sensação que você tem que buscar, gerar no seu cliente. Vou até colocar aqui, ó. Como é que você pode desenvolver um produto que todo mês ou toda semana as pessoas pensem: "Ah, valeu a pena", tá. Terceiro pilar, vamos lá, terceiro pilar para você construir uma boa comunidade, ou um produto de assinatura, recorrência, é o gatilho do pertencimento. Se você for estudar, né, como é que funcionavam as seitas, aliás, é um troço muito louco, mas às vezes eu gosto de ver, sabe esses documentários meio esquisitos que passam na internet, ou de serial killers, ou até na Netflix tem agora hoje em dia, tá. Nossa, teve um que eu uma vez vi, eu nem dormi. Nem dormi, era muito sinistro. Enfim, se você for estudar como é que funcionam esses grupos, essas grandes seitas, você vai ver que em todos eles existe o trabalho desse gatilho do pertencimento. A gente usa praticamente esses mesmos princípios. A diferença é que a gente tem que usar esses mesmos princípios para o bem, não para o mal, né, como fazem muitos, mas para o bem. Então você precisa estimular que as pessoas no seu produto de assinatura, que elas estimular que os alunos interajam, né. Então não adianta você pegar e falar assim: "Olha, tá aqui um produto de assinatura", e não colocar nenhuma interação. O que que você precisa entender? Cara, se as pessoas não interagirem, esse senso de comunidade não vai acontecer. Quando você faz a venda de um produto transacional, a pessoa precisa ter um grande estímulo para fazer várias compras. Então você entende que é mais difícil você ficar cobrando da pessoa todo mês do que ela passar o cartão uma vez só. Quando ela faz uma transação só, ela teve que decidir uma vez só comprar de você. Quando você fica cobrando dela recorrentemente, o que que isso faz? O que que isso leva? Leva a pessoa a questionar, a refletir e a ter que decidir constantemente comprar de você. Então ela precisa enxergar muitos bons motivos para comprar de você. Tudo isso que a gente falou é básico, mas a gente sabe que um dos principais motivos que faz com que as pessoas
queiram continuar comprando é justamente esse gatilho do pertencimento. É justamente estimular essa interação entre os alunos, é estimular que as pessoas possam criar um vínculo forte com o especialista e com as outras pessoas que façam parte do que a gente chama, né, da mesma tribo. Por quê? Porque se elas se sentirem pertencentes a uma comunidade, é por isso que a gente, nos nossos nomes de produto, a gente chama de comunidade. Quanto mais elas se sentirem pertencentes à comunidade, mais elas não vão querer sair, elas não vão querer ficar de fora, elas vão querer pertencer, daí o nome do gatilho do pertencimento. Então aqui, ó, isso daqui aumenta, claro, né, a taxa de renovação, isso daqui aumenta também a indicação. Então a comunidade, ó, vou colocar aqui, ó, o produto tende a crescer quando a sua comunidade é forte, quando os alunos, eles estão interagindo bastante. E aqui você vai ter que ficar de olho, fique de olho na personalidade do seu especialista. Nem todos, olha, eu vou até tirar aqui da tela cheia. Nem todos os especialistas nasceram para serem cacique. Para ser chefe de tribo, nem todos os especialistas conseguem envolver emocionalmente um grupo de pessoas. Nem todos os especialistas têm essa liderança tão aflorada. Então, há especialistas que são ótimos para vender produtos transacionais, porque eles inspiram autoridade, eles geram alguma conexão com a audiência, mas talvez não conexão o bastante, conexão suficiente para que as pessoas, nossa, eu quero ficar em torno dessa pessoa, vira aquela coisa meio que de fã, né? Então você tem que entender qual que é a temperatura da comunicação do seu expert. Pode perceber, as pessoas que têm comunidade são pessoas que têm personalidades fortíssimas. São pessoas, que não são assim, não é um caso ou outro, é muito mais fácil você ter resultado com produtos transacional. Por quê? Porque para você ter um modelo de recorrência forte, um modelo de assinatura forte, para você criar essa sensação de tribo, de comunidade, o líder da comunidade, ele precisa engajar pessoas que queiram ser como ele, que querem estar na volta dele, que querem comprar dele. Então, precisa ter o expert, precisa ter uma personalidade, ele precisa ter uma liderança além do normal que todo expert na internet tem que ter. Tá? Então, as pessoas vão em volta do expert de uma forma diferente. Então, se você trabalha com especialista que você ainda não sente muita firmeza, né, nesse estímulo de criação de tribo, já é também uma coisa para você ficar atento. E aí você vai falar: "Priscila, quais são sei lá, as características da comunidade para você criar uma comunidade em torno do expert. Você tem um idioma próprio, com expressões próprias, você tem regras próprias, né, como as pessoas estão acostumadas. Pode prestar atenção em torno de todo expert grande que tem produtos de, recorrência, essas pessoas têm essa característica. Pensa lá, ó, Lara Nesteruk, Ítalo Marcilli, Ícaro de Carvalho, Pedro Sobral, essas pessoas têm essa personalidade, tá. Tradições, que pode, né, ritos, costumes, cultura, cooperação, tá. Então aqui, ó, pensa, por exemplo, qual é o dialeto da comunidade? Vocês têm expressões específicas? Por exemplo, subido, Godzilla, enfim, tem expressões? Quais são, no caso da Lara, por exemplo, bi, que ela chama todo mundo de bi, né. Quais são o Ícaro, tantas, nossa, tanta, não existe concorrência, o que enriquece é o trabalho. Você consegue entender que aquela e não é só o expert que fala isso, entendeu? Aí que é que tá, todo mundo fala assim: "Ah, mas não é todo expert que tem que ter isso". Sim, todo expert tem que ter algum nível de conexão com a audiência, mas para você ter que conseguir sustentar um produto de assinatura, esse nível tem que ser assim, ó, um pouco acima do basicamente pedido, tá? Então, quais são as regras da comunidade? Quem cuida se elas estão sendo implementadas? Isso é super importante. No dia a dia, você tem que ter uma moderação. Vou até colocar aqui, ó. Moderação é super importante
para a manutenção da cultura. Tem que ter uma moderação. Quem é que cuida se as regras estão sendo implementadas? Quem é que cuida se as tradições estão sendo cumpridas? Se, essa cultura que foi implementada desde o começo está sendo executada? Quem é que garante a saúde, né, desse ecossistema que você está criando? Então tudo isso tem a ver com o gatilho do pertencimento e definitivamente, se você quer ter um produto de assinatura, você quer ter um produto de recorrência, você vai precisar pensar em tudo isso, tá. Quarto ponto, números. Vamos falar de números. Você precisa saber, vou até colocar aqui, ó. Você precisa saber claramente alguns dados. Então, quanto custa para adquirir um novo cliente? É o famoso CAC. Quanto que você está pagando? Qual que é o seu custo de aquisição de cliente? Qual que é o seu LTV médio, né? Quais são as suas taxas de renovação? Tudo isso são coisas muito básicas de se calcular. Pessoal, como é que eu calculo, por exemplo, o churn, a taxa de evasão? É super fácil, gente. É só você ver todo mundo que entrou num ano, todo mundo que entrou. Aí você tem que ver se é anual, né? Eu não tô falando do anual. Todo mundo que entra no ano, quantas pessoas renovam, quantas pessoas saem. Você vai começar a tirar essas médias. Nada também que um Google básico não resolva, é super fácil de calcular essas coisas, mas você precisa começar a se preocupar em coletar esses dados. Os números, para quem trabalha com esse tipo de produto, de recorrência, esses números são super importantes. E aí, ó, eu vou dar, ó, mercado, isso daqui é uma taxa que eu vou trazer para vocês de mercado, que quem me contou foi o Abramo, não é a taxa da gente, a nossa taxa aqui é bem maior do que essa, mas via de regra, só 30% renovam assinaturas, tá. Isso daqui tem a ver com churn, então o churn, a evasão é de cerca de 70%. Aí é óbvio que isso daqui é uma taxa muito genérica do mercado, porque esse é um dado muito genérico, tá? Muito genérico. Vai depender do seu modelo, se é mensal, se é anual, se tem mensal e anual. Você vai ter que calcular as suas médias, mas só para vocês terem uma ideia de que nem tudo são flores. Por exemplo, para a comunidade Sobral tá com 33 mil membros, pode ter certeza que assim, no ano, se a gente quiser por exemplo, em 2022 ter 40 mil membros, não é colocar mais, sei lá, 6.700 membros lá, né, se forem 7.000, enfim, fazendo a conta redonda, não é só colocar 7.000 membros lá. A gente vai precisar, colocar 7.000 mais o suficiente para cobrir a taxa de evasão. Então a gente precisa sempre ter essa média calculada. Às vezes essa média fura, claro, mas a gente precisa ter uma previsibilidade. Como é que a gente tem essa previsibilidade? Ora, a comunidade vai fazer, sei lá, 5 anos. Então em 5 anos, qual que foi a nossa média de renovação? E ainda mais quanto mais o tempo passa, aí vai ficando mais complicado levantar esses dados, porque a gente vai ter que ter taxa média de renova a taxa de renovação, claro que vai tendendo a cair, porque tem gente que vai renovando desde a primeira turma, né. Então a gente precisa traquear e ter muito mais controle desses números. Você vai precisar calcular isso daqui, tá, sem sombra de dúvida você vai precisar calcular, para entender, né, que vou até colocar aqui. Existem 2 grandes focos para o seu time de marketing/vendas, que é vender novas assinaturas, mais renovar as antigas. Então ter um bom time comercial. O foco dos produtos não é só adquirir novos clientes, é fazer também com que os clientes antigos renovem, tá? Então isso daqui é super importante. O que que eu recomendo? Criar um time específico para renovação. Muita gente pergunta assim: "Ah, Priscila, vocês avisam que a renovação
enfim, tá chegando e tal, às vezes a gente não avisa, porque a gente realmente ficou com um gap, porque tem muita gente dentro, por exemplo, no caso da comunidade do Pedro, né, tem muita gente dentro da comunidade, então a gente não tinha eh por prática mesmo, entrar em contato para avisar que o período estava chegando de renovar, etc, etc, a gente simplesmente deixava renovar, se a pessoa cancelasse, cancelava e estava tudo bem, nem tinha recuperação de vendas. Recomendo isso para vocês? De jeito nenhum. Isso foi uma limitação operacional nossa mesmo. Hoje em dia, já é diferente. Hoje a gente já tem um time de recuperação para perguntar por que que a pessoa não renovou, se tem algum problema, enfim, a gente tem um time comercial. E além disso, a partir do ano que vem, a gente vai criar um sistema em que a gente vai sim avisar as pessoas que o período de renovação está chegando, tá? A gente já vai fazer isso preventivamente. Por quê? Porque isso reduz as taxas de cancelamento, e ao mesmo tempo isso traz muita honestidade, sabe, para o cliente. Então assim, ó, uma coisa que vocês precisam entender é que nesse mercado, pensando no longo prazo, quanto mais íntegro você for, se não for uma questão de ética, eu vou eu vou falar então pela questão prática de que isso vai o bem vai voltar para você. Se quanto mais íntegro você for, quanto mais você falar a verdade para o teu cliente, mais ele vai querer ficar do teu lado. E se ele não ficar do teu lado, pelo menos ele não vai ser um detrator, ele não vai ser um cliente que vai falar mal da sua marca. Então se você parte do pressuposto que você tá, sei lá, tendo, que lembrar o seu cliente que: "Olha, vai acontecer um novo débito do seu cartão e que vai acontecer assim, assim, assado, e eu queria saber se tá tudo bem, se você tem alguma dúvida nessa renovação". Eu parto do pressuposto que por mais que: "Ah, Priscila, mas você poderia simplesmente deixar debitado o cartão". Eu já tive essa visão de que: "Ah, dane-se, a pessoa sabe que contratou uma assinatura". Hoje em dia, a minha visão é pela clareza para o cliente, sabe, é falar a verdade, falar assim: "Olha, vai renovar e se a pessoa quiser cancelar também tá tudo bem, não é o momento dela". Mas eu prefiro fazer isso do que a pessoa passar o cartão, porque a assinatura tá lá automática, e aquilo renova só porque a pessoa esqueceu, e depois ela quer cancelar ou ela se frustra porque o período de cancelamento não já passou, e aí ela não vai gostar mais de ficar comigo, ela tá lá só porque ela é obrigada. Então, assim, hoje em dia, a gente já tá aplicando isso para alguns produtos e a gente vai continuar aplicando isso para todos os outros, tá. Vamos lá. Eh, e quinto ponto, quinto pilar. Saiba vender o seu produto conforme a expertise sobre as técnicas de venda que você tem. O que que eu quero dizer com isso? Existe mais de um tipo de técnica para você vender na internet, todo mundo sabe. Então você tem perpétuo, você tem lançamento, basicamente isso. Ah, aí você pode construir funis mais para públicos quentes ou para públicos frios, né, no caso de perpétuo, mas fato é que, basicamente, no perpétuo você deixa o carrinho aberto o tempo inteiro e o lançamento você faz eventos temáticos com escassez. O perpétuo, portanto, ele não tem escassez, a pessoa ela pode entrar o tempo inteiro, quando ela quiser, né, e tá bom, é isso, né. Agora, o lançamento gira em torno de eventos temáticos, a gente traz as pessoas para esses eventos, e ao final a gente faz uma oferta. Tem muita gente que confunde, é engraçado isso, né, é uma confusão super normal do mercado, tem muita gente que confunde o tipo de produto, de recorrência, de assinatura, com o modelo de perpétuo. Tem gente que acha que perpétuo e assinatura são as mesmas coisas. Olha que engraçado, não sei se alguém aqui já tinha essa confusão, então conta aqui para mim no chat se vocês tinham. Mas o modelo de produto
né, e às vezes pode falar modelo de vendas, né, que confunde um pouco, é diferente da técnica de vendas que você vai fazer para vender aquele produto. Então vamos dizer que o produto ele pode ser transacional ou pode ser recorrência, modelo de assinatura ou produto. Agora, por mais que isso influencie o modelo de vendas, a técnica de vendas pode ser perpétuo ou pode ser lançamento. O que que eu quero dizer? Existem, por exemplo, produtos que são de assinatura, produtos de recorrência que não estão no perpétuo. Por exemplo, a comunidade Sobral, a comunidade Zilo, enfim, tem alguns modelos de assinatura que não estão no perpétuo. A gente não deixa o cara. Se você quiser comprar hoje a comunidade Zilo, ela tá à venda? Não. Por quê? Porque eu só vendo em lançamento. Eu faço eventos de lançamento. Agora o carrinho tá fechado, ninguém abre. E o meu produto é o quê? É uma assinatura anual. O produto do Pedro, a mesma coisa. Se alguém quiser comprar hoje, pode? Não, o produto dele tá com o carrinho fechado. Inclusive, vai abrir agora dia 14, né? Semana que vem. Mas tá fechado. Agora, por exemplo, o Novo Mercado. O Novo Mercado é um produto de recorrência, de assinatura, que está no perpétuo. Não significa também que o perpétuo não possa fazer lançamento. Então, por exemplo, o próprio Ícaro faz muito isso. Ele pega, deixa o produto lá no perpétuo, a assinatura dele no perpétuo, e de vez em quando ele engata uns lançamentos para vender pacotes promocionais. Então, o Novo Mercado você pode fechar o pacote mensal, mas se você fecha o anual, por quê? Porque eles estão querendo aumentar o quê, gente? O LTV, o Lifetime Value, o ticket médio por pessoa por aluno contratante. Então, o que que ele faz? Ele faz alguns lançamentos ao longo do ano, para vender esses pacotes mais caros. Casa super estratégia. Mas vocês precisam captar que uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Então, não adianta você querer vender, gente, e aí o que que eu quero, bater forte nessa tecla com vocês. Não adianta vocês quererem vender um produto de assinatura achando que a assinatura vende por si só. "Ai, porque é um produto mais barato. Ah, porque é legal lá dentro falar que vai estar perto do expert. Ah, porque então é só deixar lá, ticket baixo vende sozinho." Esse é o maior enrosco que você pode entrar no mundo dos negócios digitais. Não existe nada que venda sem você fazer esforço. E perpétuo não é uma técnica de vendas fácil. Ela demora tempo para ganhar atração e é aos poucos. É muito mais fácil você fazer caixa com lançamento do que você fazer caixa com perpétuo. Eu não indico perpétuo para pessoas iniciantes que estão precisando de caixa logo. Eu indico lançamento. Eu acho muito mais fácil engatar com lançamento. Perpétuo é ótimo. Tem um Ladeirinha lá, o Venda Todo Santo Dia, maravilhoso, super indico. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: o jogo de perpétuo é muito mais médio e longo prazo, ele não é um produto de curto prazo. Então, mesmo que você faça uma assinatura ou uma comunidade, eu realmente acho que o mais inteligente é você começar a fazer lançamentos desses produtos. Por quê? Porque você coloca alguma escassez, e escassez ajuda a vender. Muito, gente, muito. Enfim, desde que o mundo é mundo, quando tá acabando, as pessoas querem comprar, entendeu? Por isso que você tem que ficar, inclusive no conteúdo do dia a dia do expert, você tem que ficar dando amostras grátis, então, das pessoas que fazem parte do seu produto de assinatura, para as pessoas quererem comprar. Você precisa criar ali um movimento que dê vontade, que gere o desejo nas pessoas que estão fora, que não fazem parte da comunidade, de se tornarem membros da comunidade. Então, assim, por exemplo, aqui na aula ao vivo, o que que a gente tem? A gente tem provavelmente várias pessoas que fazem parte da comunidade. Essas pessoas normalmente: "Oi, eu faço parte da comunidade. Quem aí? Coloca aí para mim no chat. Quem aí é parte da comunidade Zilo? Quem é da tribo dos bastidores do digital?" E aí as próprias pessoas, elas vão dando depoimentos nesses conteúdos do dia a dia, nos conteúdos gratuitos, nos stories, nos directs da vida, e você vai meio que mostrando para as pessoas que estão de fora como é legal estar lá dentro. Então, mostrando às pessoas que têm resultados com o que está acontecendo lá dentro, como aquele ecossistema é super, né, frutífero, que lá as coisas acontecem. Então, você precisa desse
né, você precisa desse movimento em torno do que você faz, senão dificilmente as coisas vão começar. "Ah, Priscila, mas então não é bom ficar compa", não, não falei que não é bom, tem muita gente que faz e dá certo. O próprio Arno, por exemplo, ele lá no bate-papo, tá até aqui ainda no YouTube, ele fala lá como que é, né, o funil que é lá do Ítalo para vender o Guerrilla Way. Para vocês terem ideia, lá, a entrega mensal deles da assinatura é um PDF, é uma revista. Então veja, não precisa ser sempre a mesma coisa, sempre uma comunidade, por exemplo, que contemple as aulas gratuitas que são dadas semanalmente, não tem um formato fixo, entende? Mas, enfim, lá eles criaram funis, o Ítalo preenche todos esses requisitos que a gente falou aqui, vai pegando, o que que eu indico para vocês? Peguem as pessoas que vocês sabem que vendem bem com assinatura, com recorrência. E foquem aqui nesse checklist para vocês verem. Vocês vão ver que essas pessoas elas vão gabaritar. As pessoas que têm produtos de sucesso na assinatura, na recorrência, elas gabaritam esse checklist que eu acabei de fazer aqui para vocês. Elas gabaritam. Eu ouso dizer que não tem ninguém que saia disso daqui. Então, basicamente, fazer uma recorrência, fazer uma assinatura, não é para todo mundo. Você tem que estar muito consciente, você precisa preencher esses requisitos. Se você está no início da jornada, se você não preenche algum desses requisitos e se você está inseguro sobre algum desses requisitos, qual que é a minha orientação para você? Não parta para um modelo de recorrência de assinatura. Parta para um modelo de vendas de produtos transacionais. Você consegue ancorar bastante valor, as pessoas compram mais facilmente, tickets mais altos, e quem sabe aos poucos, depois, se você estiver, né, preenchendo esses requisitos aos poucos, validando o preenchimento desses requisitos aos poucos, você pode desenvolver um produto de assinatura, tá bem? Basicamente é isto. Vamos lá, vou responder algumas perguntas de vocês. Pri, o que seria uma audiência grande para começar? Cara, você tem que entender o seguinte, a média de conversão num lançamento costuma ser 1%. Então 1% da lista geral captada para aquele evento de lançamento. Então faz as contas, ó, se a sua assinatura é R$19,90, por exemplo, por mês, e se você tem uma taxa de uma lista de, sei lá, "X" mil pessoas, faz o cálculo, 1% convertendo vai dar quanto por mês? Basicamente é isso. Isso vai te dizer se esse dinheiro vale a pena ou não para você. Fazer a conta inversa. Alex, obrigada pelo seu conteúdo que muda a vida. Se eu tivesse assistido antes, não teria tido certa dores de cabeça com experts. Gratidão. Obrigada, Alex. Muita gente compra e não sabe dessa renovação automática mesmo, principalmente se para cancelar precisa falar com suporte. Exatamente. Pri, deve fazer um lançamento somente quando a audiência pede pelo produto? A gente costuma vender, né, para suprir uma demanda. Se não tem demanda, vai ficar difícil, sabe? Vai ficar difícil ter um bom resultado. Não é que só deve fazer um lançamento quando a audiência pede, é que quando você faz um lançamento, mesmo sabendo que a audiência não está pedindo, isso não é um bom indicativo, as chances de você não vender são grandes, mas se você tiver uma super oferta, pode ser que converta. Assim como tem gente que lança só para público frio, mas eu não recomendo. Joana mandou. Luiz Alberto perguntou: Pri, como monetizar com uma assinatura com empresa de podcasts? Tem dicas específicas? Basicamente tudo que eu falei aqui. Tudo que eu falei aqui serve, não importa o que você vai vender, você tem que bater o martelo sobre todos esses itens do checklist. Olha só, para você pensar: "Ah, vale a pena vender pelo modelo de assinatura?", o que que você vai pegar? Você vai pegar isso daqui, ó. Vai olhar todo o tema da aula. Pensar o seguinte, ó. Vamos lá. Entenda o seu mercado. O que que eu vou fazer? Vou fazer um estudo dos meus concorrentes. Como é que eles vendem?
Como é que eles vendem, o que que eles vendem? Tá, e qual é o tamanho do meu mercado? Tamanho importa, a Priscila falou que nichos pequenos e limitados costumam não se adaptar bem a esse tipo de modelo. Esse meu nicho, ele é grande? Eu consigo escalar e vender muitos tickets? Ah, consigo. Ótimo, primeiro requisito. Segundo ponto, expert é pequeno, tá sem muita autoridade no mercado? Tá. Ah, então eu acho que não tem sentido fazer um modelo de assinatura. Não, vamos supor que gabaritou. Não, tá com muita audiência, tem muita autoridade no mercado. Beleza. Natureza do nicho. Esse tema, ele justifica a pessoa pagar periodicamente, fazer várias transações, refletir e dizer: "Sim, eu quero continuar aqui, eu quero pagar por essas atualizações". Por quê? O nicho, a natureza desse mercado causa dor na minha persona para querer meter a mão no bolso e continuar renovando todo santo ano, justifica a natureza do nicho? Existe uma necessidade de atualizações? Sim, ótimo, sigo adiante. Aí vamos pensar, conteúdo do produto pago, co eh como é que eu vou disponibilizar? Como é que esse produto vai ser construído? Vão ser aulas semanais? Vão ser aulas mensais? Como é que vão acontecer essas atualizações? E onde é que essas pessoas vão consumir esse conteúdo? Qual é a sensação que eu quero dar para elas? É uma super plataforma? Não, vou começar do zero, vão ser poucas coisas. Aí, por exemplo, como é que eu vou comunicar as atualizações? Aí, gatilho do pertencimento. Como é que esses alunos vão interagir? Como é que vai ser essa comunicação? Como eu vou estimular essa comunidade? E aí entra a questão do expert. Fique de olho na personalidade do seu especialista. Isso daqui é uma coisa que dificilmente, de forma forçada, cola. A pessoa tem que ter uma natureza, uma inclinação para isso, para facilmente fazer com que pessoas formem rodinhas à sua volta. A questão dos números, você corre atrás para ver, isso daqui é uma coisa que você pode primeiro criar e depois sair correndo atrás, mas é importante sempre fazer as contas para ver se isso faz sentido. Como eu acabei de falar para Tá, que me fez a pergunta: "Ah, qual é o tamanho do público grande?". Faz a lista aí. Quantas pessoas vocês acham que conseguiriam, colocar numa lista de lançamento? E considerando 1% de conversão, vale a pena financeiramente? Aí é você que vai responder. E a questão da venda, entender como que você vai vender. Se você vai fazer no perpétuo, vai estudar perpétuo. Vai entender como constrói funil, vai entender se você vai ter que construir uma isca, como é que é o seu tráfego, se você vai nossa, sempre tem que saber gestão de tráfego, né. Mas lançamento é uma coisa que você precisa de gestão de tráfego só naquele momento, agora perpétuo você tem que ter alguém muito bom de tráfego, todo dia, todo santo dia ali, senão o bicho pega. Então, o que que vocês vão fazer? Vocês têm que ficar batendo esse checklist na hora de analisar caso a caso. Essa interação é onde? No Face? Pode ser no Facebook, pode ser em outros lugares também. Pode tem, por exemplo, lá na formação em copywriting do Ícaro, a gente não tá no Facebook, a gente foi lá pro outro é um aplicativo específico, entendeu? No Circle. Ou, enfim, aí você pode pensar em alguma plataforma específica. No Facebook é mais fácil, porque as comunidades fechadas, secretas, são mais fáceis de gerenciar, de administrar, tá? Priscila, você vai disponibilizar esses PDFs com as anotações na comunidade? Sim, como todas as aulas, a gente tem sempre, PDF, mapa mental de todas as minhas aulas ao vivo, tá? Joana, Pri, você considera o mercado de consultoria de imagem grande? Não sei, Joana, eu teria que pesquisar sobre o nicho, eu não conheço nada, a gente não acha que é grande, assim. A princípio, não faz parte dos macro nichos, não faz, né, não é enfim, mas dentro do desenvolvimento pessoal pode ser que seja grande. Eu estudaria o mercado, faria uma planilha de análise de concorrência, de estudo, né, de quantas pessoas seriam de estudo de todos esses tópicos aqui. Tá. Bom, meu povo, é isso. Ó, direito previdenciário é um nicho grande? A Jéssica perguntou. Gente, é pesquisa, não sei se é nicho grande ou não. O que que leva a gente a concluir se o nicho é grande ou se ele é pequeno? É a pesquisa que a gente faz.
para definição e validação de um nicho de mercado. Então, o primeiro ponto para você pesquisar sobre um nicho é você fazer a lição de casa. Você vai, por exemplo, para eu falar que diplomacia é um nicho pequeno, o que que eu faço? Eu vou pesquisar. Quantas pessoas pesquisam sobre diplomacia no Google? Como que é o dia a dia do concurso? Como se trata de um concurso público específico, eu vou ver quantas pessoas se inscrevem nesse concurso por ano. Eu sei que são aproximadamente entre 3 e 5 mil candidatos. Então eu penso: olha, se 3 a 5 mil candidatos por ano se inscrevem no concurso, qual é o tamanho do meu universo? Eu vou considerar que praticamente todo mundo que quer ser diplomata se inscreve no concurso, porque não tem sentido uma pessoa que quer ser diplomata sequer se inscrever. Então eu ouso dizer que é algo mais ou menos entre 5, 7 mil candidatos, 7 mil pessoas dentro desse universo. Logo, eu sei que 7 mil pessoas num universo de mercado é um nicho muito pequeno, não é nem um nicho pequeno, é um micro, micro, micro nicho, tá. Então aí eu vou pesquisar, você vai ter que pegar os seus, por exemplo, no direito, você vai ver quantos advogados existem, quantas pós-graduações em direito previdenciário existem, como são as pesquisas de mercado, aí você vai ter que aprender a fazer a lição de casa para pesquisa e validação do seu nicho. A gente não define se o nicho ele é grande ou se ele é pequeno na base do achismo, a gente define se o nicho é grande ou pequeno com base em pesquisa, tá bom? E tem aula sobre isso lá dentro da comunidade. Então tá bom, queridos, muito bom estar aqui com vocês de novo. Quinta-feira que vem a gente tem aula, aliás, qual que é o tema da aula da quinta-feira que vem? Já vou até ver aqui, não lembro de cor, mas já vou avisá-los para vocês ficarem atentos e já definirem o lembrete, inclusive não tá aqui não. Enfim, vou ver depois. Eu fiz todos os temas de todas as minhas aulas. E aí, caraca, fiquei curiosa agora eu quero saber qual que é o tema da minha próxima aula. Vou perguntar aqui para a equipe. Não lembro. Vamos falar sobre quando demitir o seu especialista ou o seu lançador e como fazer isso da melhor maneira possível. Muito bom. Então, ó, chegou a hora de você entender como é que você vai se relacionar com o seu especialista. Como é que você alinha expectativas, como é que você conduz o relacionamento com ele. Essa aula é boa para você que é estressado, vive pensando em mandar seu especialista embora, mas fica na dúvida: "Ai meu Deus, será que tá ruim com ele, pior sem ele? Quando é a hora de mandar ele embora? Quando é a hora de eu falar com ele, expectativas?". Ou por outro lado, se você é um especialista e você tem algum profissional de bastidor com você, também chegou a hora de você entender se ele está fazendo um bom trabalho, como é que você sabe que ele está fazendo um bom trabalho, e se ele não estiver fazendo um bom trabalho, como é que você manda ele embora da forma mais suave e gerando o mínimo de transtorno possível na sua vida, tá? Essa live é para a vida. Então, quinta-feira que vem, 5 horas da tarde, a gente tem um horário marcado, um encontro que eu prometo para você que eu vou fazer valer a pena. Muito obrigada pela sua audiência, um beijo grande e até a próxima. Tchau.